Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney, você está no Filodoxia para a crítica de Venom 2, Tempo de Carnificina. Simbora! Eddie, you feel like home to me. Like family. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que um simbionte se aposse de nós ou de algum governante, deixa logo o seu like, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixe um comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no YouTube para prestigiar o canal, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Venom, rapaz, falei de Venom aqui no canal quando o canal tava no início. Editor, coloca um trechinho aí de vergonha alheia. Que coisa doida, rapaz, olha só. Eu sou o Venom. Hã? Eu vou fazer a chamada. Vai, o quê? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Meu Deus. Pois é, né? E já lá naquele vídeo de Venom eu já tava discordando um pouco da crítica, então vamos discutir aqui algumas coisas. Além de uma crítica do filme, é preciso fazer uma crítica da crítica, né? Qual o papel do crítico? Para que serve a crítica? Acho que, na medida do possível, você tem, né, claro, aspectos técnicos de roteiro, fotografia, direção, edição, para tentar ser o mais impessoal possível na nossa análise aqui. Mas o meu canal se chama Filodoxia, né? O amor, o afeto, a opinião. E, de alguma forma, tem também uma experiência afetiva, intuitiva, subjetiva, quando se percebe a obra. Venom chegou aí, mais uma vez, arrebatando de alguma forma as bilheterias, sobretudo a primeira semana nos Estados Unidos. Como explicar, eventualmente, sei lá, a crítica especializada dando 3 e 4 e o público dando 7, 8 pro filme? Por que explica isso? Adianto que eu não tenho a resposta, mas tenho uma intuição. São questões distintas, são questões diferentes, por óbvio. Tem o público voltando ao cinema, pais e famílias voltando para ver um filme junto com seus filhos. Tem aí, de repente, um público mais voltado de idade inferior, como por exemplo foi em 007, que é um público mais velho, eventualmente. Várias coisas podem explicar, inclusive, para mim, a decisão errada em termos de violência, que é a diminuição da faixa etária do filme, né? Que agora é para maiores ali, 12, 13 anos, mas isso chama algum público, não sei se isso se sustenta, mas assim, a gente, enquanto crítico, não detém uma verdade, não detém um saber, e adianto de antemão, assim, o filme não é, para mim, tão legal quanto o primeiro. Eu sou daqueles que considero o primeiro ok, uma boa tentativa ali. Salvo engano, eu dei 6.8 pro primeiro filme, mas esse aqui também tem pelo menos alguma honestidade, algum coração, por mais mal ajambrado, acelerado que possa ser. Vamos aí discutir primeiro esses aspectos técnicos pra gente se livrar logo disso. Primeira coisa, o filme é sim uma bagunça, o filme tem umas questões assim complicadas, como por exemplo o Deus Ex Machina do namorado no final que chega e joga o fogo no Carnage. Tem também o Carnage que originalmente, salvo engano, não tem um problema com o som, mas aí ele tem uma namorada que tem a questão do som que já vai ser usada. E também por que querer essa aprovação da religião para poder fazer um casamento, ao mesmo tempo em que Venom tá cheio de fome quando ele se descola do Ed Brock. Você não vê ele indo comer, você vê ele indo para uma festa se libertar, coisa que a gente vai discutir mais adiante. Então é um filme cheio de falhas, muito mal montado, com uma censura que eu acho equivocada, mas é um filme que de alguma forma ele diverte. É um filme que de alguma forma cumpre o seu papel, cumpre a sua proposta, que é mais vendido pela cena pós-crédito, tem uma trilha sonora genérica, tudo é meio genérico, mas tem coisas bastante interessantes que eventualmente dá para se aproveitar ali, e é uma tentativa bacana de você construir uma dinâmica de médico e monstro, que é tão comum, né, no cinema, inclusive na Marvel, quando você tem algo similar que aconteceu com o Professor Hulk, com o Hulk não querendo aparecer no Bruce Banner lá na Saga do Infinito e tudo mais. Então é um filme bastante mal ajambrado, né? O Andy Serkis aqui não consegue fazer a dinâmica que ele ficou célebre, né? Das duas mentes, da dualidade entre desejo e dever, mas é um filme que cumpre o seu papel. E sim, se você achou que eu não teria momento filosófico na crítica de Venom 2 Tempos de Carnificina, vai ter sim. Então vamos para o... Momento filosófico. Eu gostaria de trazer aqui Platão e a questão do banquete, os amores em Platão. Acho legal lembrar isso aqui porque é um bromance, né? É uma história platônica, uma história de amor em alguma medida. Os gregos, né? O grego clássico, arcaico, tinha pelo menos 4 palavras para tratar do amor. Você tinha 2 tipos de amores fraternais. Editor, coloca aí na tela, por favor. A filia e o storge. Filia é o amor entre amigos sem laços consanguíneos, né? Essa
camaradagem e tal. O storge seria o amor entre consanguíneos, seu amor com o pai, com a sua mãe, etc. E os dois clássicos, o eros, que é o amor erótico, o amor sexual, e o ágape, que é o amor às belas formas, às belas ideias, às belas virtudes. Acho que, de alguma forma, o filme tenta discutir essa questão do amor e dos afetos. E aí eu chamo, além de Platão, um outro autor que é Sigmund Freud. Sigmund Freud vai tratar um pouco dessa questão das fases da personalidade na sua segunda tópica, né? Do id ao ego, ao superego. É como se, de alguma forma, você tivesse um superego ali do Ed Brock e tudo mais, e também, eventualmente, das pessoas possuídas, né, de alguma forma, por esse simbionte, e esses simbiontes serem uma espécie de agente que liberta o id, que liberta a pulsão. Então, em alguma medida, você tem sempre ali um conflito, né, o Ed tentando negociar, que é um termo muito usado na psicologia, né, tentando negociar com o Venom, e ele tá, de alguma forma, atendendo para não comer cérebros humanos e tudo mais. Então acho que dá para tratar também a questão da sexualidade que a gente vai ver mais adiante, que pode ser tratada na teoria da sexualidade de Freud, a fase oral, a fase anal, a fase fálica. Isso é muito mais complexo do que os nomes sugerem, né? Tem a ver muitas das vezes com autoridade, com repressão, com a ideia de autocontrole, com criar esse superego que é eu devo, o que eu devo fazer, os nãos que nós temos que lidar para nos constituirmos. Então, de alguma forma, essa dinâmica que também aparece em Kafka, né? A ideia da metamorfose de Kafka, que tem essa noção do absurdo da existência e trazer um pouco dessa ideia de que os simbiontes pertencem a uma consciência coletiva. Então, de alguma forma, o simbionte, o Venom, na cena pós-crédito, mostra para o Ed Brock que ele é ínfimo, que ele é pequeno, que por algum acaso do destino ele consegue suportar o Venom por mais tempo, de alguma forma, mas ele é pequeno perto à grandiosidade dessa grande colmeia, dessa grande mente, do absurdo que é a existência, ao mesmo tempo que é a fragilidade. Então há um afeto, há amor, e eu acho que dá pra gente pensar, ou pincelar, ou pensar, ou talvez até forçar uma barra em algumas questões. Bora lá voltar pra crítica? Bom, aqui pra finalizar, eu queria falar sobre a questão LGBTQIA+. Eu achei muito interessante a ideia de você ter no filme, de você ter na série, a ideia do Venom se assumir como pelo menos bissexual, se não um discurso LGBTQIA+. Acho muito válido isso, acho um jeito interessante de introduzir isso para um público menos de 12, menos 13, como algo normal. Tipo, o discurso é evidente, né? O filme ele é todo muito explícito, né? Ele é muito evidente sem ser com a violência, mas eu gostei desse ponto. Eu acho que ele tem um mérito interessante nesse sentido. Está se discutindo aí, por exemplo, o filho do Clark Kent, né? O Superman atual, de assumir a sua bissexualidade. E aqui, nessa questão do Venom, junto com o Clark Kent, né? Com o filho do Clark Kent, com esse novo Superman, você tem uma questão que são dois, de alguma forma, alienígenas, né? Ou tem a questão alienígena como traço da sua biologia, né? Então não faz muito sentido você tentar aplicar o código de conduta, o código moral humano, o código religioso, algo que o Carnage, o Carnificina vai buscar, né? Nessa coisa de ter que ir para a igreja e tudo mais, essa moralidade judaico-cristão, essa necessidade de ter aceito a sua sexualidade por uma religião e tudo mais. Gosto muito desse ponto que foi trazido aqui pro Venom, além de toda a bagunça que há no filme. Acho um ponto interessante que poderia ser trazido de uma melhor forma. Já tem promessa aí para, por exemplo, nos Eternos, você ter o primeiro personagem gay, onde não vai se focar nisso, até porque você não deve focar na sexualidade, é algo natural, deve estar naturalizado, se você é bi, se você é um homem trans, uma mulher trans, se você é hétero, se você é cis, se você é gay, isso deve ser algum traço da personalidade, como eventualmente o filme Luca faz, né, a animação Luca, que tá lá no Disney Plus, mas gostei muito desse ponto e achei uma sutileza que nem é tão sutil assim, bastante interessante, apesar do erro de roteiro ali dele não sair para procurar cérebros, né? Ele sai para dizer de si, se libertar. E de alguma forma o romance é completo no final, a camaradagem é completa no final, justamente nessa ideia do Venom dizer de si, né? O Venom, ele diz de si, ele se abre de alguma forma no final ao mostrar as dimensões. Esse não é o Venom, né? Esse é um Venom possível. Então tem uma ideia interessante de superar a ex ou os ex e seguir adiante e criar ou estabelecer um propósito novo. E essa cena para mim tem também essa questão afetiva, essa questão da filia, né? Esse afeto entre irmãos, entre amigos, que também tem uma dimensão eventualmente egóica, narcísica e erótica, por que não? Mas tá lá.
né, na coisa do segredo, na coisa de mostrar possibilidades e mundos possíveis, em termos emocionais e em termos psíquicos. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Venom 2, Tempo de Carnificina é nota 6. É um filme ok, que não supera o primeiro, no meu ponto de vista, sofre pelo problema da faixa etária e de algum mau ajambramento, digamos assim, na edição, na montagem e tudo mais, mas tem potencial interessante e de alguma forma é o primeiro anti-herói de fato a se assumir gay ou levantar a bandeira LGBTQIA+, de uma maneira relevante, de uma maneira interessante. E além disso tudo, é importante pensar quais são os nossos Venoms, né? Quais são as nossas pulsões, quais são os nossos desejos que a gente fica lutando, se degladiando e eventualmente criando um monstro para nos devorar por dentro. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar. De onde vem esse nosso Venom? Ele existe? Não? Por quê? Caralho, o maluco é brabo. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!